Tudo bem, gente? Vamos falar do Santos? Santos zona do rebaixamento? Meu senhor do céu, que tragédia diante do Grêmio. Mas antes disso, se inscreva, dê seu like, participa aí, dá sua opinião também. Vamos falar do Peixe aí, do Santos, que ontem, no domingo, perdeu aí para a equipe do Grêmio por 1-0. Iniciou o jogo, o Luan Pérez fez uma falta feia, poderia ter sido expulso, não foi. O VAR foi amiguinho do Peixe, amigaço do Peixe. Não só o VAR, como o árbitro da partida também, né? Bruno Arleu de Araújo, que amigão. E depois o mesmo Luan Pérez, que muita gente queria, tira o Gil, coloca o Luan, ele vai ser a solução. O mesmo Luan no primeiro tempo, tá muito afobado o Luan Pérez. Olha, quem te viu, quem te vê, hein, Luan? E aí ele fez um pênalti, que a arbitragem também não deu, o VAR também não deu. Pra mim foi pênalti, mas não deu. Aí o Santos melhorou, o Santos estava melhor em campo. O Santos perdeu muitas chances aí, algumas oportunidades, até de tentar algo diferente, um chute de longa distância. Tentou tocar muita bola, chegar na área, muito com a bola tocando. Em alguns momentos poderia tentar algo diferente, um chute. Tentou cruzamentos na área, buscou o David Washington, o Soteldo bem no jogo. Tem que reconhecer, a gente fica bravo aí com o Soteldo aí, mas foi bem no jogo. Aí chega o segundo tempo, o técnico Kleber Xavier mexe um pouco na equipe, já tinha tirado o Roleiser, porque o Roleiser não estava legal, né? O Roleiser não estava bem no jogo, né? Quem falar que o Roleiser estava bem, não estava bem no jogo, não. Falta intensidade pro Roleiser em alguns momentos. Ele toca bem na bola, tem habilidade, todo mundo sabe disso, mas em alguns momentos falta uma certa intensidade a ele. E aí, o que aconteceu? Saiu o Roleiser, o Santos caiu também tecnicamente, o Gabriel Bontempo entrou e não correspondeu. Aí depois ainda saiu o Escobar, entra o Kevison. No primeiro lance do Kevison, ele perde a bola, o jogador do Grêmio ganha na velocidade, cruza, Luan Pérez, deve ter ficado com dor no joelho, chutou o ar, passou vergonha. Chutou o ar, deu uma furada. E aí, algo que, essa é a minha crítica. Eu disse antes da transmissão lá na Rádio Craque Neto, já não tinha dado certo contra o Red Bull Bragantino. Quem teve a ideia de colocar o Luizão como lateral direito improvisado? Ele jogou no Novo Horizontino, desculpe. Uma coisa jogar no Novo Horizontino, outra coisa jogar no Santos nesse momento tão delicado. Não deu outra. Assim como no Red Bull Bragantino, tava indo tudo bem. Tava marcando, ajudando e tal, mas de repente deu uma entregada e pôs tudo a perder. Ontem a culpa principal não foi dele, mas ele não tirou a bola. Chutou muito mal. Tirou muito mal, tirou pro meio, não se tira pro meio a bola. Né? Escora muito do goleiro que não pode socar pro meio, o zagueiro é a mesma coisa, não pode jogar a bola pro meio. Jogou pro meio, chegou e saiu o gol do Grêmio. Então 3 falharam no mesmo lance. Kevison que não correu, não chegou. Luan Pérez que furou. O Luizão que jogou pra frente e não acompanhou depois. Porque ele podia ter acompanhado, ele ficou parado lá esperando. Bola nas costas, literalmente, foi lá e o Santos tomou um gol. Perdeu de 1-0 e o time tem aí 4 pontos dos 21 possíveis. Tragédia, não ganha faz tempo, o torcedor tá preocupado, né? O time não tá legal, não tá jogando bem. Ontem chegou alguns momentos de jogar até um pouco melhor que o Grêmio, mas também falta mais efetividade, mais chute a gol, incomodar o goleiro, né? Faltou isso ao Santos em alguns momentos. Teve algumas oportunidades, mas preocupa. Situação preocupante. O Santos aí sem peças, o Neymar, claro, sem jogar, só deve jogar entre o final de maio e início de junho, contrato dele até o final de junho. Além dele, a equipe do Santos tem aí a dificuldade. O Zé Rafael ainda não estreou, um jogador importante. O Soteldo voltou agora. O Escobar sentiu, pode não jogar. Então é isso que não dá pra entender, né? O Santos é um time que às vezes não tem competição no meio de semana, é o que sente mais fisicamente. A preparação física do Santos não tá legal. Claro que trocou a comissão, mas tem que ver o que tá acontecendo, porque tem jogadores reclamando de desgaste, sendo que o Santos tá jogando de semana em semana. Só agora que teve a Copa do Brasil no meio de semana, no restante tava jogando de final de semana em final de semana. E agora vai jogar só segunda contra o Ceará. Momento muito delicado da equipe do Santos na competição. E isso vai desde lá de trás. Quando sai Carille, o Santos demora para contratar um técnico. Quando chega para contratar, não consegue o nome esperado. Vai no Pedro Caixinha, faz um contrato desesperado, faz aquela multa altíssima, 15 milhões de reais. Tá tentando um acordo para poder pagar. Aí o Pedro Caixinha não dá certo. Traz agora o Kleber Xavier, que é uma aposta, que é aquilo que eu falei, é uma aposta que pode dar certo. Mas pelo momento do Santos é uma aposta muito arriscada. Ou pode dar muito certo, ou pode dar muito errado. E o muito errado o que quer?
começar uma sequência negativa sem vitórias, o time lá embaixo vai sobrar para ele vai ser demitido. E aí vai trazer quem? O Santos tá sendo mal visto no mercado no sentido assim, foi lá o CEO lá falar de muita coisa ruim, o Santos cheio de confusão, é torcida querendo invadir, é torcida invadindo o CT, torcida querendo invadir a Vila Belmiro, a sala de imprensa, é a torcida organizada atrapalhando também. Então, tudo isso aí reflete no Santos. Reflete também de pessoas para trabalharem no clube, né? Muitas incertezas, muitas dúvidas. Esse papo, por exemplo, da Arena do Santos, tudo fala que está próximo e não está. Ah, vai assinar e não assina. Ah, vai ser e não vai ser. Veja quantas coisas, quantas complicações a gente está vendo. É na gestão do Santos. Não é só, a culpa não é só do treinador ou de um treinador. O planejamento foi mal feito. A gente percebe que o Santos tem uma dificuldade muito grande. O Santos não pode ter aí. Você vê aí o Santos ter 3 laterais para a direita e improvisa um zagueiro. Na esquerda, se não tem Escobar, não tem outro, né, para jogar. E as redes sociais também. A gente vê cada loucura. Por exemplo, os caras que não querendo o Escobar entre os titulares. Não tem jeito, você pode não gostar. Mas o cara que mais marca ali da defesa do Santos na lateral esquerda é o Escobar. Esse cara não pode sair do time. Se sair machucado agora, se não jogar no Ceará, é uma perda de forma. Uma perda sentida, com certeza, para o time do Santos. E tá faltando planejamento. O Santos defensivamente tem que contratar zagueiros. O Santos está com uma zaga muito pesada, muito lenta, né? Zé Ivaldo com o Luan, tava o Luan Pérez, o Luan não entrou legal. E eles estavam com o Gil, que foi mal no último jogo contra o CRB. Entregou um gol e cometeu um pênalti. Então não tá fácil, não. Momento delicado da equipe do Santos, que vai ter que contratar na janela do meio do ano. Tem desespero. E se não engrenar, vocês sabem que vai sobrar pro técnico. Vai ser inevitável. Então isso mostra uma falta de planejamento, uma falta de cuidado, achando que o Santos, com esse elenco, poderia a qualquer momento dar um up, uma reação que deixaria todo mundo tranquilo. Pelo contrário, torcida invadindo, pressionando ainda mais, torcida causando confusão na rua, pressionando ainda mais, os resultados não chegam, o time tem até chance, joga, de certa maneira a gente pode colocar, né, melhor do que as outras vezes, e não ganha. Então isso é sintomático, até preocupante. Momentos decisivos, o Santos tem o jogo do Ceará como mandante, deve ser na Vila, poderia ter ido para a capital paulista, para São Paulo, deve ficar na Vila, para ver se consegue somar pontos, porque depois tem Vitória fora de casa e tem o Corinthians, clássico contra o Corinthians. Então não tá fácil a vida do Santos, precisa de uma reação imediata, porque olha, se não for com muito pouco ponto para o segundo turno, não vejo condição de salvar. Nem o Neymar voltando agora, final de maio para início de junho. Vamos ver o que vai acontecer, mas precisa mais. Se melhorar a parte física, muitas contusões musculares, eu acho que se deu folga demais e trabalhou-se de menos. Deveria ter trabalhado muito mais para não passar esse sufoco que está passando agora nesta início de caminhada. São 7 jogos do Brasileiro e 4 pontos, uma vitória e um empate. É isso, gente. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa aí. O que você acha? Você acha que o Santos corre risco, não corre, tem que esperar um pouco mais? O Santista está preocupado. Um abraço a todos.